Olá, alunos da Academia Caris, Graça e Paz, Pastor José Carlos falando. Estou de volta aqui com a terceira aula de Fundamentos da Fé. Então você já viu nas aulas anteriores que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Nas aulas anteriores eu pude mostrar para você o quanto a fé é poderosa para trazer a realidade daquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Então tenha certeza que tudo está feito, Deus não vai fazer, tudo está feito. Quando Deus te fez uma promessa, isso virou uma herança. Quando Deus te fez uma promessa, imediatamente, quando Ele estava falando, aquilo já estava sendo realizado nesse mundo espiritual, nesse plano espiritual. Então quando Deus diz, já aconteceu. Agora é através da fé, através da operacionalidade da fé, que a gente traz a realidade as coisas que estão feitas em Cristo Jesus. Apocalipse 21:6, ele diz: eis que tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então não tem nada para ser feito, ser realizado. Tudo já foi realizado através da obra consumada de Cristo, e é através da nossa fé que nós vamos manifestando na nossa vida na terra. Então você viu nas aulas anteriores que a nossa fé é uma fé bíblica, uma fé fundamentada na palavra de Deus, não está fundamentada no denominacionalismo, não está fundamentada em homens, na política, em governos, não. A nossa fé é uma fé bíblica, fundamentos da fé. Vai te ensinar a desenvolver e a operar através de uma fé bíblica, fé em Deus. Então, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé em Deus, tudo se manifesta. A linguagem de Deus é uma linguagem de fé. Deus não está ouvindo necessidades, Deus não está ouvindo choro, nem lamentos. Deus, ele responde à fé, entende? Então, lógico que uma pessoa que está passando por um momento de necessidade, se ela tem fé, expressa sua fé a despeito daquilo que ela está sofrendo, a provisão do Senhor vai ser manifesta. Embora ele esteja chorando, Deus não vai ouvir aquela oração porque a pessoa está chorando. Deus vai ouvir porque aquela oração está acompanhada de fé. Então, é a fé que traz a realidade de tudo aquilo que somos, temos e podemos em Cristo Jesus. A fé ela tem que ser tangível, a fé ela pode ser observada, pode ser vista. Então, a fé ela tem que estar acompanhada de certeza, de convicção. A fé não é um assentimento mental, uma concordância intelectual. A fé é certeza, é convicção daquilo que Deus já disse, daquilo que Deus já fez, daquilo que a gente pode alcançar, de quem nós somos em Cristo, do que podemos em Cristo Jesus. E hoje eu quero aqui compartilhar com você a respeito da fé, falando da propulsão da fé, como fazer essa fé ela se mover de forma poderosa, qual é o elemento, qual é a minha prática diária para que a fé ela seja expressiva, seja poderosa e possa operar de forma extraordinária, trazer realidades poderosíssimas para a minha vida. Como é que através da fé eu posso mudar realidades, eu posso permanecer ali crendo e entendendo que aquele ambiente, aquela situação vai ser completamente transformado e mudado. E eu quero te falar hoje da propulsão da fé. O que é a propulsão da fé? A propulsão da fé é a confissão da palavra. Anote aí na sua apostila, no seu caderno, não esqueça disso. A propulsão da fé é a confissão da palavra. Quanto mais nós crermos, confessarmos e meditarmos na palavra de Deus, mais longe a nossa fé vai alcançar. Coisas maiores, mais expressivas e mais poderosas serão alcançadas através da nossa fé. Por isso que é importante que você desenvolva essa fé e confesse a palavra. Você tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que ser algo assim muito viva para você, algo assim que você tenha relacionamento, tenha intimidade. Inclusive até comprei uma nova Bíblia aqui, Bíblia de estudo do meu amigo Luiz Saião, recomendo essa Bíblia.
ela está na versão NVI, mas os comentários aqui são poderosos. É um teólogo que eu gosto muito, maravilhoso. Luiz Saião escreveu uma Bíblia excelente. Se você puder, adquira essa Bíblia, vale a pena. A gente vai estar aqui sempre indicando livros, Bíblias, leituras que possam contribuir com a sua fé, e isso é importante, você ter esse relacionamento com a palavra de Deus, de leitura, de meditação. Então, já anotou aí? A propulsão da fé é a confissão da sua palavra. Quanto mais você tiver relacionamento com a palavra, entendendo quem você é, o que você tem, o que você pode, e você criar um padrão de declaração, um padrão de confissão, um padrão de emitir decretos, entende? E isso vai fazer com que a sua fé ela tenha muito êxito, vai te alcançar por dentro, vai alcançar você por dentro, porque é importante demais que aquilo que nós falamos esteja em concordância com aquilo que nós cremos no nosso coração. Então, essa fé bíblica, ela vai gerar fé no seu coração, e isso vai ser extraordinário. Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 59, a partir do verso 21, que diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, nem se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem que entender que Deus estabeleceu uma aliança que está respaldada, penhorada com o Espírito Santo, uma aliança que está penhorada com a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, verso 35, Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a palavra de Deus é sólida como uma rocha. Essa aliança está respaldada com o Espírito Santo. Então, Ele nos deu o seu Espírito, Ele confiou a nós a sua palavra. Então, a fé está respaldada pela palavra de Deus, como já ensinamos nas outras aulas. É uma fé bíblica, creia na palavra de Deus. Então, eu incentivo você a ter esse relacionamento e conhecer quem você é em Cristo, porque a palavra de Deus lá em Tiago vem falando que ela é o nosso espelho. Quero até ler isso com você. Tiago capítulo 1 e versos 22, a palavra diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a palavra de Deus, ela garante que nós seremos bem-aventurados naquilo que vamos realizar. E então a gente precisa ativar a propulsão da nossa fé. Ative a propulsão da sua fé. Como? Conhecendo a palavra, meditando a palavra e declarando a palavra, confessando a palavra. A gente lembra aqui de Josué capítulo 1, verso 8, quando o Senhor veio para Josué, logo após a morte de Moisés, dizendo assim: olha, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, levanta-te, faça esse povo atravessar o rio Jordão e possuir a terra que eu prometi. E aí ele fala: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, medita na minha palavra de dia e de noite, não se aparte dela nem para a direita e nem para a esquerda. Fale da minha palavra, e então serás bem-sucedido, e o seu caminho será próspero. Então, quando a gente medita, e essa palavra meditar no hebraico é o termo hagar, nessa etimologia da palavra, fala também de ruminar, sussurrar, declarar e até mesmo rugir como um leão a palavra. Então vai ter momentos que a gente vai estar sussurrando a palavra, falando das promessas de Deus, falando, confessando, declarando quem nós somos em Cristo. Vai ter momentos que a gente vai ter que bradar, rugir como um leão, profetizar, emitir decretos poderosos. E quanto mais a gente é ativo nessa questão da confissão da palavra, mais propulsão, mais força, mais poder a gente dá para a nossa fé chegar mais longe. Então, quando a gente olha um foguete ali
ele está pronto para poder ser lançado. Então, eles investem muito em gases ali, em bastante propulsão ali, fica aquele monte de fumaça, aquele fogo saindo, aquele barulho feroz, né? Aquilo ali tudo é a propulsão. Quanto maior for a propulsão, mais longe o foguete chega. E assim é em relação à nossa fé. Quanto mais confissão da palavra, quanto mais relacionamento com a palavra, quanto mais decreto emitimos, quanto mais falamos da palavra, mais longe a nossa fé ela vai alcançar, mais coisas impressionantes e poderosas a nossa fé vai alcançando para a glória de Deus. Então, seja um operoso praticante, porque ouvir a palavra, né? Não adianta nada, você está aqui no curso, aprendendo matérias maravilhosas e está te dando conhecimento, mas aí você participa, anota tudo, mas amanhã, no seu dia a dia, você esquece, você não pratica. Então você tem que praticar a palavra, porque aqui Tiago está falando como um homem que é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho, olha a sua aparência, mas aí ele sai e se esqueceu como está a sua aparência, não sabe que roupa está vestindo, não sabe que tipo de... A mulher não sabe se maquiou, se está de brinco ou não, imagina isso. Então, nós temos que ser praticantes da palavra, porque a palavra é o nosso espelho. A minha vida está refletida na palavra. A nossa vida está refletida na palavra. Tudo que a palavra de Deus diz é uma garantia daquilo que nós somos, temos e podemos. E à medida que nós confessamos, nós estamos fazendo com que a nossa fé seja robusta, poderosa e grande em operação. E isso vai alcançar coisas extraordinárias. Creia nisso. Então, vá para a pulsão da palavra, ative a sua fé. Então, a fé não é um sentimento, nem um assentimento mental. Fé é convicção, fé é certeza, e através da fé somos impulsionados e avançamos. Então, essa propulsão acontece através da declaração da palavra, e Deus tem grande interesse no nosso progresso. Deus tem grande interesse no nosso sucesso. Deus tem grande interesse que a gente avance e que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, o primeiro ponto dessa aula é a confissão da palavra, é a propulsão da nossa fé. Isaías 59, verso 21 declara essa aliança que Deus fez, dando-nos o seu Espírito e colocando nos nossos lábios a sua palavra. Então essa é uma aliança que está fundamentada através do Espírito Santo e da palavra de Deus. E a gente mencionou aqui também Josué, como que ele fez o seu caminho próspero e bem-sucedido, através da confissão da palavra. Isso é de dia e de noite. Então você não pode deixar de confessar a palavra em qualquer situação, porque às vezes na igreja a gente declara, somos curados, somos prósperos, o pastor fala, as pessoas respondem, ou mesmo aqui no curso a gente está declarando a palavra, você está falando amém, está concordando com tudo, existe uma concordância. Mas aí você volta para a sua vida cotidiana, natural, na sua rotina, e aí você vai começar a falar de diagnóstico médico, você vai falar de problemas financeiros, da conta que não foi paga. Não, nós vamos falar aquilo que a palavra de Deus diz. Somos curados, somos prósperos, somos bem-sucedidos. A gente está criando realidades. A gente precisa entender que nós não somos vítimas do acaso, vítima da casualidade ou vítimas do futuro. Não, nós, através de uma fé fundamentada na palavra de Deus, nós podemos construir o nosso futuro. É importante você entender isso. Por que eu trouxe esse tema da confissão da palavra aqui dentro de fundamentos da fé? Porque se você não estiver empregando a sua língua, a sua boca em falar corretamente, você vai estar danificando a sua fé. E aqui a gente está tratando de cuidar, de cultivar, de fortalecer a sua fé. Porque a palavra de Deus vem na carta de Tiago, dizendo que a língua é fogo. Quer ver? Já estamos abertos em Tiago, né? Tiago capítulo 3, a partir do verso 3. Vamos ler esse trecho para você entender como a língua ela precisa ter uma função proposital, intencional em estar declarando, confessando a palavra de Deus. Veja isso. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva.
Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, aqui a palavra está declarando, a língua é fogo. Infelizmente, tem muita gente incendiando a sua vida financeira, incendiando os seus relacionamentos, incendiando a própria saúde, danificando a saúde, porque não está compreendendo esse princípio poderoso, essa aliança poderosa de não tirar as palavras de Deus da nossa boca. A gente precisa entender essa aliança e o Espírito Santo vai respaldando. O Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa redenção, é o penhor, é a garantia da nossa herança, é o penhor, é a garantia daquilo que nós estamos declarando, decretando, confessando, através de uma vida de fé, aquilo vai se tornar real, realidade na nossa vida. Então, a gente precisa empregar propósitos intencionais, propositais na nossa boca, falar corretamente o tempo inteiro, porque Deus está ouvindo tudo. A gente vai ver aqui o que definiu o sucesso daquela missão dos 12 espias, né? 12 espias foram enviados para observarem a terra. Qual foi a garantia de sucesso ou o fracasso daqueles que foram nesta missão? Então a palavra de Deus vem dizendo que eles foram lá, ficaram 40 dias observando a terra e após os 40 dias eles voltaram com um relatório. E 10 daqueles espias voltaram com um relatório negativo, falando com o povo que estava na expectativa, aguardando o relatório deles. Eles falaram, olha, não vai dar para possuir a terra. Veja isso. Números capítulo 13, a partir do verso 25, a palavra diz, ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio de qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Vejam só, que absurdo. Eles trouxeram um relatório mentiroso, um relatório negativo, um relatório assim completamente que destruiu a esperança daquele povo. Enquanto você vê a postura de Calebe aqui, olha, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E mediante aquelas confissões, aquelas declarações, aquela conversa, a palavra de Deus diz em Números capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra? Para que cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizíamos aos outros, levantamos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará
terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, veja aqui, esse povo acabou murmurando, infamando, trazendo um relatório negativo e desestabilizou toda essa nação. E eles ficaram murmurando, reclamando aqui da promessa de Deus, sendo rebeldes. E a postura de Josué e de Caleb foi uma postura correta, uma postura de fé, de declaração, de confissão. Enquanto eles tinham uma confissão negativa, uma confissão de derrota, porque eles até mentiam na confissão. Porque se você pegar o capítulo 13, verso 33, eles falam assim: ali vimos gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. É como se eles tivessem sido vistos pelos gigantes. Na verdade, eles não viram os gigantes nem falaram nada com eles. Os moradores daquela terra não viram, eles eram espias, estavam ali escondidos. Mas veja só, o relatório negativo fez com que eles deixassem de possuir a terra, deixassem de conquistar a terra, porque empregaram a sua linguagem a palavras negativas, a ficar dando relatórios negativos, a ficar contando somente a dificuldade. Então, assim, nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser acompanhada de palavras de fé, de palavras positivas, de palavras cheias de convicção, cheias de certeza. Não danifique a sua fé. Aquilo que Deus disse já é uma realidade. Aquilo que Deus te prometeu, creia, vai acontecer, vai se manifestar. Isso vai. Como é que você pode acelerar a manifestação de uma promessa de Deus? Porque quando a gente fala de fé, a gente não está falando de coisas futuras, nós estamos falando do agora. Você pode manifestar a bênção do Senhor mediante a confissão da palavra. Quanto mais tempo você investir na confissão da palavra, quanto mais tempo você investir na declaração e decretos proféticos, profetizando sobre a sua própria vida, profetizando sobre as suas finanças, sobre a vida dos seus filhos, profetizando sobre os seus relacionamentos. Quanto mais você declarar a palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus sobre as áreas da sua vida, mais rápido as coisas vão acontecer, mais rápido será manifesto. Então, Deus não quer que você fique esperando anos para que algo possa acontecer na sua vida. Isso pode ser ativado, acelerado através da fé, porque a propulsão da sua fé é a confissão da palavra. Então, aqui a gente viu a importância da gente empregar na nossa linguagem, na nossa fala, palavras corretas, não ter relatórios negativos. Aqui, eles destruíram a sua própria história. Você vai ver no desfecho daquilo que Deus está falando para eles. Deus diz: olha, assim como vocês falaram, vai acontecer, mas vai acontecer com aqueles de 20 anos para cima. Vocês disseram que as suas mulheres, as suas crianças vão perecer no deserto, mas essas crianças, uma nova geração, seus filhos de 20 anos para baixo, eles vão herdar a terra. Vocês vão ficar aqui 40 anos rodando no deserto. Vocês espiaram a terra por 40 dias, cada dia vai se tornar um ano, e ficaram 40 anos ali peregrinando no deserto e não possuíram a terra, porque palavras erradas, declarações erradas, palavras que danificaram a fé, murmuração, rebeldia. Então, quando a gente não crê naquilo que Deus está dizendo através da sua palavra, estamos sendo rebeldes. É um tipo de rebeldia. Porque vejam só, capítulo 14, verso 9, Josué fala: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Então, ele está dizendo: não sejam rebeldes, acreditem, esse povo vai ser o nosso pão, vai ser o nosso alimento, nós vamos avançar, nós vamos vencer, nós vamos possuir a terra. Então, por isso, Josué e Caleb foram bem-sucedidos na missão, e os demais espias, junto com todo aquele povo, daquela geração, pereceram no deserto, justamente porque declararam coisas erradas.
e conforme aquilo que saiu da boca deles aconteceu. Não foi Deus que disse que eles se pereciam. Na verdade, Deus só concordou com a palavra da boca deles. Então, assim como vocês falaram, vai acontecer, vocês vão perecer no deserto. Então, a gente precisa tomar cuidado para não estar incendiando a nossa própria vida, para não estar destruindo a nossa fé. Porque às vezes construímos coisas através da fé, através da declaração, da confissão, de um tempo de oração, crendo na promessa, mas aí vão acontecendo circunstâncias e a gente vai declarando o contrário àquilo que estamos construindo na fé. Então não derrubem os seus decretos, não destrua a sua fé, não destrua aquilo que você está construindo por fé. Aliás, ao invés disso, avance crendo, confessando essa realidade. Então, a gente precisa entender que em Cristo tudo está feito, tudo está manifesto, como eu já disse aqui nessa aula, e a gente tem o nosso desafio trazer essa realidade para a terra através da nossa fé. E através da confissão da palavra, a gente acelera esse processo, a gente acelera essas manifestações. Então, a gente precisa compreender como a nossa fé ela pode avançar. E é um ponto importante aqui que eu quero mostrar para você, está no Salmos 34, Salmos 34, a partir do verso 11, Salmos 34, versos 11, 12 e 13, diz assim: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então aqui, um dos aspectos do temor do Senhor é exatamente refrear a língua do mal e os nossos lábios de falarem dolosamente, porque tudo aquilo que a gente fala está gerando sentimentos, está gerando situações. Então, como lemos lá na carta de Tiago, a língua é fogo. Então, aquilo que você está falando pode estar incendiando a tua história, incendiando relacionamentos, incendiando a sua vida financeira. Então, guarde a sua palavra. O temor do Senhor é refrear a sua língua do mal. O temor do Senhor é evitar falar dolosamente. E veja o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 18, nos versos 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. Você é co-criador da sua realidade, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou todas as coisas falando. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, fala assim: crie, por isso falei. Tendo o mesmo espírito da fé, cremos, por isso falamos. Então, vem falando do espírito da fé. O espírito da fé de Deus, ou o tipo de fé de Deus. Deus olhou aquele cenário no princípio de caos, de abismo, de trevas. Ele não falou do que via. Ele falou daquilo que ele queria ver, daquilo que ele cria. Então, ele olhou para aquele cenário e disse: haja luz. E houve luz. E assim Deus vem por 7 vezes falando com coisas que não existem, e as coisas passaram a existir. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma como Deus operou criando essa realidade, criando as coisas, assim também nós podemos gerar, criar, chamar a existência. Romanos capítulo 4, eu já li esse verso na outra aula, quero ler novamente com vocês aqui, Romanos capítulo 4, o verso 17, veja só, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, esse é o padrão de operação de Deus. Esse é o padrão de operação daquele que está fundamentado numa fé bíblica, daquele que está cuidando da sua fé. Ele chama à existência aquilo que não existe. Ele chama: dinheiro venha, saúde se manifeste, sucesso, prosperidade. Está falando coisas
poderosas a respeito de si mesmo, está declarando quem ele é, de acordo com a identidade em Cristo Jesus. Você é próspero, você é justo, você é rico, você é abençoado, você é feliz, você é a saúde de Deus em Cristo, você é a sabedoria de Deus em Cristo, você é a santidade de Deus em Cristo, você é a justiça de Deus em Cristo, você é a pureza de Deus em Cristo, você é tudo em Cristo. A nossa identidade nele, essa identidade ela deve ser confessada. Ela deve ser declarada, mesmo que isso ainda não esteja manifesto na sua vida. Chame à existência as coisas que não existem. Dê propósito às suas palavras, à sua linguagem. E é tão interessante que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 11, na versão NVI, veja só que interessante isso. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então, a gente aprendeu aqui em Salmos 34, versos 11, 12 e 13, que o temor do Senhor é refrear a língua do mal. O temor do Senhor é evitar falar dolosamente com os nossos lábios, prejudicando as coisas. Então, a gente aprendeu o que é o temor do Senhor. Então, aí Paulo vem dizendo, visto que conhecemos o temor do Senhor, vamos persuadir os homens. Quer dizer, não vamos deixar palavras, conversas que vão destruir a fé. Tem muita gente que constrói a sua fé, mas de repente no meio de uma conversa ali, ela está destruindo a sua própria fé. Então, não deixe destruir a sua fé. Quando alguém vier com assuntos negativos de política, de saúde, de finanças, do mercado que está assim, que está assado, da inflação, ou de diagnósticos, ou de doenças, persuada essas pessoas. Opa, pessoal, vamos falar fé, vamos falar coisas positivas, vamos falar coisas boas, porque aquilo que nós somos está manifesto diante de Deus. E Paulo ele faz aqui uma prece, eu rogo que isso esteja manifesto na sua consciência. Por quê? Tudo aquilo que nós somos conscientes traz a manifestação. Se eu sou consciente de prosperidade, prosperidade vai acontecer. Se eu estou consciente de sucesso, sucesso vai acontecer. Então as conexões serão criadas. Entende? Então nós somos co-criadores da nossa realidade e por isso nós não podemos danificar a nossa fé com palavras erradas. Nós devemos proporcionar à nossa fé um ambiente de vitória, um ambiente de certeza, um ambiente de convicção. Tudo isso contribui com a nossa fé. Conversas agradáveis, conversas respaldadas pela fé, pelas promessas de Deus, conversas respaldadas pela obra consumada de Cristo na cruz, fazem com que a nossa fé ela alcance grande êxito e grandes resultados. E é tão poderoso isso, tão importante isso, que Paulo ele dedica no capítulo 4, alguns versos aí, capítulo 4 de Efésios, verso 29, veja isso. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então ele vem esses dois versos aqui de forma poderosa. Paulo vem falando assim, olha, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E aqui a gente sempre dá a conotação, né, de que são palavras de baixo calão, palavras obscenas. Não, Paulo aqui está usando o termo saprós no grego. O que é o termo saprós? Ela vai além de palavras obscenas ou palavras feias. Não está falando exclusivamente de palavras nesse sentido. Ele está falando de palavras, toda a palavra que não gera edificação, toda a palavra que não emite graça, que não traz esperança, não traz fé, é uma palavra torpe. No grego, na palavra saprós, são palavras que apodrecem, palavras que geram destruição. Esse termo na etimologia da palavra torpe, no termo saprós. Então, não podemos falar de maneira nenhuma, nenhum tipo de palavra negativa, nenhum tipo de problema de situação. Declare somente a palavra de Deus, declare palavras positivas, profetize o sucesso, profetize a alegria, seja o profeta da sua vida, seja o profeta da sua história, declare as melhores palavras, as melhores coisas para a tua vida, guardando o seu coração, guardando a sua fé, entende? Porque isso entristece o Espírito Santo. Então ele fala, não entristeçais o Espírito Santo.
E voltando lá para Isaías 59, 21, o Senhor vem dizendo: essa é a minha aliança que estabeleci com vocês. O meu Espírito estará sobre vocês e as minhas palavras estarão na sua boca. E ali o Isaías ainda fala, e isso deve estar na boca dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Quer dizer, até as criancinhas de colo na nossa família, elas devem declarar a palavra, confessar a palavra, elas devem gerar um ambiente de fé. Devemos criar os nossos filhos, as nossas crianças, dentro de um ambiente de fé e certeza. Então, é daquilo que vamos trazer do céu para a terra, porque o que somos está manifesto diante de Deus. Então, Jesus não nos apresentou de qualquer forma diante do trono de Deus. Ele nos apresentou santos, inculpáveis, perfeitos, prósperos, cheios de alegria, de redenção, de poder, cheios de prosperidade. É dessa forma que já fomos apresentados, porque Efésios 2:6 diz que nós ressuscitamos com Cristo e fomos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 2, versos 13, se não me falha a memória, também fala que Jesus, ao adentrar, disse: eis aqui os filhos que me destes. Então, nós já fomos apresentados diante de Deus. Nós já estamos manifestos diante de Deus. De qualquer forma, não, plenos, perfeitos, e devemos trazer isso para a terra, ser manifesto isso na terra através de consciência, de uma boa consciência, através da consciência daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, através da declaração correta, de palavras corretas que saem da nossa boca, crendo no nosso coração, crendo por dentro. Marcos 11, 23 fala assim: olha, se você olhar para a montanha e disser para a montanha: lança-te para o meio dos mares, e não duvidar no seu coração, assim se fará o que você diz. Então é declaração correta, palavras corretas que fazem com que a nossa fé alcance grande êxito e grande vitória em nome de Jesus. Então, cuide da sua fé, cuide confessando a palavra de Deus. A propulsão da sua fé é a confissão da palavra. Então mergulhe, faça um mergulho na palavra de Deus e traga a manifestação de que você é em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 49, diz isso, veja só, 15:49 de Coríntios: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então ele está falando aqui de Adão. Vou ler o verso 48, para te contextualizar melhor. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então aqui, veja, nós trouxemos a imagem do homem terreno. Adão tinha olhos, nós temos olhos. Adão tinha mãos, nós temos mãos. Ele falava, nós falamos. Então essa é a imagem do homem terreno, aspecto físico. O aspecto físico do homem de Adão é esse que nós vivemos. E, infelizmente, ele também nos jogou dentro de situações emocionais difíceis, não é? Às vezes passamos por estresse, ansiedade, medos, passamos por inseguranças. Ok, essa é a imagem do homem terreno. É o homem natural, mas a palavra aqui está dizendo que nós devemos também trazer a imagem do celestial, a imagem de quem eu sou em Cristo. Então eu sou próspero em Cristo, eu sou a sabedoria de Deus em Cristo, eu sou a riqueza de Deus em Cristo, e vai fundamentando isso na palavra de Deus. Quando você falar de prosperidade, eu sou próspero em Cristo, segundo Coríntios capítulo 8, verso 9, pois nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Eu sou rico, eu sou próspero. Vai declarando a sua prosperidade, vai profetizando a sua riqueza, e assim você vai trazendo a imagem do celestial. Está com problema de vencer um pecado, em uma situação, não se condene, não se culpe, não se menospreze. Comece a declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu vou vencer esse pecado, porque eu sou santo, eu sou justo, eu sou puro. E vai para a palavra de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E você confessa: eu sou a justiça de Deus. O que está acontecendo? Você está indo para o confronto com as adversidades,
confronto com as circunstâncias, você está indo com a poderosa palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você vai vencer. As portas do inferno não prevalecerão a igreja. Então você vai confessando, você vai declarando quem você é. Então vá para o confronto, meu irmão. Vá para o confronto em nome de Jesus e fique com a palavra de Deus. Não fique com a situação, com a crise, não fique com o problema, não fique com a adversidade. As adversidades, as provações, as lutas que passamos na vida, elas não nos definem. Nós somos definidos pela palavra de Deus, a palavra que nos define. Então, fique com a palavra de Deus, provoque os confrontos através da confissão da palavra. Isso está dando propulsão para a tua fé, está dando segurança para a sua fé, está dando uma vida robusta, corroborado no seu próprio espírito, uma vida poderosa, e você vai então manifestando as grandezas de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Então receba essas instruções nessa aula e seja muito edificado, abençoado, avance, porque o Senhor é contigo e Deus vai honrar a sua fé. Não esqueça, a confissão da palavra é a propulsão da nossa fé. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar aqui, encerrando essa aula. Pai, te agradecemos e te louvamos por esse momento de ministração da sua palavra, de ministração nesta aula na Academia Caris, e quero aqui abençoar cada aluno, abençoar, Senhor, a vida de cada família representada que está comigo aqui nesta aula, que eles sejam extremamente abençoados. Senhor, em nome de Jesus, que a fé deles seja fortalecida, que esse estudo, essas instruções não fiquem parados a nível de concordância intelectual, mas que gerem convicção, que gerem certeza, para que eles possam avançar e fazer coisas extraordinárias, coisas muito abençoadas na vida deles. Eu quero abençoá-los na autoridade do nome de Jesus, abençoar a vida financeira, abençoar a vida emocional, abençoar os ministérios aqui, líderes, pastores, pessoas que estão fazendo esse curso, que sejam muito abençoados, que possam encontrar sucesso, bênçãos e prosperidade através da fé, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço por esse momento e te louvo, orando em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Um forte abraço. Até a próxima aula.